Um fenomenólogo francês, Merleau-Ponty, diz o seguinte: a história sexual de uma pessoa oferece a chave da sua vida, porque nela se projeta a sua maneira de ser a respeito do mundo, a respeito do tempo e a respeito dos outros. Eu quero analisar com vocês essa frase dele. Isso quer dizer que a sexualidade de uma pessoa, ela está sempre presente em seus atos, em suas palavras, nas suas relações. Ela está sempre presente ali como uma atmosfera, como um odor, como um som. E a sexualidade, ela motiva as formas de experiência de nossas vidas. Porque na sexualidade nós engajamos a nossa vida pessoal. No meu entender, isso faz todo sentido. Porque nosso corpo, ele é espelho do nosso ser. O que vivemos e o que nós pensamos, o que nós fazemos ou o que nós dizemos, sempre expressa ou uma atitude de fuga, de solidão, aquela pessoa que se retrai do contato, ou então uma atitude de busca, de procura e de encontro. Para podermos clarear um pouco isso, para não ficar muito teórico, eu quero contar para vocês uma história de uma pessoa com quem eu conversei e que exemplifica exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. É uma pessoa que se diz afastada da sexualidade, que não se interessa por nenhuma manifestação de sexualidade, uma pessoa casada já há muitos anos, mais de 30 anos, tem 2 filhos, mas na vida atual ela se fechou a demonstrações de sexualidade. Ela me conta que rejeita o marido, que dá um jeito de ir para a cama ou após a ida dele, ou ele está na sala de televisão e ela vai antes para a cama. Ele às vezes diz para ela: quando você for dormir, você me chama. E de repente ele pega no sono e ela faz de tudo para deixá-lo lá dormir como ele queira e vai para a cama mais cedo. Essa pessoa, conversando mais a fundo sobre a história de vida dela, ela me diz o seguinte, que começou a vida sexual muito cedo e numa situação em que ela bebeu, numa festa, eles foram para a cama e ela teve sua primeira experiência assim. Ela se sentiu abusada, mas acontece que o rapaz e a moça beberam, foram para a cama. Então, ela coloca nessa experiência, vamos dizer, uma responsabilidade somente nele. E hoje, com a idade atual, próxima a 60 anos, quando essa pessoa retoma aquela situação anterior e ela coloca a carga negativa somente no rapaz. Então, uma pessoa que carregou pela vida toda esse desconforto quanto à sexualidade, à sua iniciação sexual. Isso é algo que acomete muito as mulheres, não só mulheres, homens também, mas vamos dizer aqui, eu estou tratando de mulheres, acomete muito as mulheres em que elas negam o envolvimento delas nesse ato sexual não premeditado, não foi um ato de escolha, mas foi um ato das circunstâncias e do contexto em que ambos beberam e se colocaram numa situação erótica.
Então, voltando para a vida atual dessa pessoa, ela nega a sua sexualidade, ela não tem prazer nenhum. Ela diz que gosta do marido, que ama o marido, mas já abdicou da vida sexual. Ela relata algumas situações em que ela imagina que tenha sido traída, então, por ele. E aí ela é mais um motivo para ela se fechar à sexualidade como fonte de prazer. Então, conversando com ela, o que ficou evidente ela coloca na primeira experiência dela toda uma carga negativa, após a qual também a sexualidade ficou prejudicada. Então, no passado, vamos dizer, ela foi abusada. No presente, ela continua de alguma maneira sendo abusada porque o parceiro a troca por uma outra pessoa. E ela não tem provas evidentes de que isso aconteceu. Ela coloca alguns indícios de que isso possa vir a ter acontecido, mas fica tudo numa nebulosa. Aquela experiência negativa, ela não gostou e rejeita e enclausura isso na sua memória, não fala disso. E, segundo ela, foi a primeira vez que ela se abre a compartilhar com alguém. Na vida atual, ela também enclausura, ela se fecha à experiência sexual e atribui ao marido, ao parceiro, ele ter a responsabilidade de tê-la traído. O que eu propus para essa pessoa é assim, tentarmos elucidar, falar sobre o tema, se soltar, ter confiança, porque algumas experiências ficam arquivadas e memória, e quando se trata de alguns dramas, a memória, a nossa memória, ela vai se mudando, ela vai se reconfigurando de tal modo que realidade e ficção ficam misturadas. Mas o que é importante é o que ela metabolizou, é o que ela arquivou. A terapia, num caso como esse, se essa pessoa realmente entrar no processo terapêutico, vai poder ajudá-la a ver a sua responsabilidade nas situações, a encarnar essa pessoa que deseja a sexualidade, porque o que fica evidente quando ela fala e quando ela se expressa, que é uma pessoa, apesar de bonita, bem cuidada, um corpo bem elaborado por cirurgias plásticas, é que a pessoa vive esteticamente. Esteticamente, ela tem um corpo bonito, um rosto bonito e muito bem cuidada, digamos. Mas acontece que é uma pessoa, e ela mesma relata e confirma a minha percepção sobre ela, uma pessoa sem vida, sem vigor, sem vitalidade, sem elan. Ela executa o que faz na vida, leva adiante a sua profissão e é uma pessoa muitíssimo competente na sua área de atuação, mas falta aquilo que eu chamo de vitalidade. E a sexualidade é isso. A atitude dela diante da sexualidade, em função dessas experiências negativas de vida, é uma atitude de fuga e de solidão, ao invés de uma atitude de procura e de abertura à sexualidade. E esse é um caso clínico assim bem elucidativo de como nós podemos lidar com a nossa sexualidade. Assumir o nosso desejo como nosso, uma necessidade própria, instintiva e forte
de todo ser humano. Não, ela se fecha e culpa e responsabiliza a experiência negativa e os ter sido trocada em uma determinada situação que ela nem toca nesse assunto e nem comprovou. Quer dizer, me parece que ela pega tudo isso que foi negativo na vida dela, junto ao fato de ter estudado em colégio que cerceava a liberdade, ter vindo de uma família também repressora, ela não faz nada positivo com isso. Mas ela teve uma atitude no momento positiva, que é se abrir, tocar no assunto, deixar ventilar aquilo que está lá escondido. E eu, inclusive, falei com ela, me parece que você deixou durante toda a sua vida esse assunto, esse tema, como se fosse numa caixa preta de um avião, não é? E ela me confirmou. A metáfora foi boa porque ela me confirmou, e parece que essa caixa preta só vai ser aberta quando eu morrer. Então vejam, quando a pessoa nega a sua sexualidade, nega o seu desejo e se nega a trabalhar os aspectos negativos da sua experiência com sexualidade, ela se fecha, ela tem, mesmo que indiretamente, desejo de morte, porque ela não tem elan vital. Ela tem toda uma estrutura a favor dela, profissional competente, mas no item sexualidade ela se fecha. Que nós possamos refletir sobre a importância da sexualidade em nossas vidas, fonte de vigor, de liberação de hormônios do bem-estar e também de contato, de poder viver e vivenciar de um modo saudável a nossa sexualidade com o nosso parceiro. Se você gostou desse conteúdo, se você acredita que ele pode ser importante, favorável a pessoas que você conheça, curta, comente, compartilhe esse nosso material e também me dê dicas e temas que possam ser importantes para ampliar a sua noção sobre sexualidade.